Quem chega mais pressionado? Como é que vai ser a vida do Mano? Como será a vida também do Roger nesta semana? E até quero ouvir a opinião de vocês, que é o seguinte, ó. Qual técnico Valéria! Qual técnico tem mais chance de cair se perder o Grenal? O Mano ou o Roger? Eu acho que qualquer um perdendo o Grenal cai. Qualquer um. Acho que a chance é igual dos dois. Eu tô nessa também. Eu acho que se empatar o Grenal, cai o Roger e o Mano fica. Cai com empate? Tu não considera a hipótese de caírem os dois? No empate, acho que o Mano não cai. Não. Acho que o Mano não cai com empate. Eu considero. Informação? Não tem nenhuma informação. É que eu acho que esgotou, né? Esgotou. O jogo contra o Mirassol esgotou qualquer ideia. Esse é o erro de passe do Arthur bem no início do jogo. As chances do adversário, as principais chances são todas em saída errada ou posicionamento errado. É um time que joga reativo, assim. O Grêmio teve chance de gol? Teve, mas uma chance com o Cristaldo assim. No primeiro tempo, que é um chute cruzado do Marlon, que até agora eu não entendi se o goleiro tocou na bola ou não. Tocou. E o Cristaldo dá um carrinho. Esse lance aí, ó. O chute do Marlon, e aí o Cristaldo vai dar o carrinho. Esse lance aí, ó. É a única chance clara de gol. Aí vai dar o contra-ataque. Mas aí veio o contra-ataque. Olha o contra-ataque. O contra-ataque que o Mirassol quase faz. Olha só a saída. Mas olha a tranquilidade do Mirassol pra sair. Olha o Mirassol saindo de trás. Olha o Mirassol saindo de trás. Olha o Bright White caminhando. Olha isso aí, gente. Que saída legal. E agora vem, olha aí. E aí vem a jogada, ó. Olha que jogada, Olha o Bright White caminhando. Toca na frente, filho. Mas não é o centroavante o culpado desse lance, né? Aí, ó, o goleiro salva e agora a leitura do João Pedro salva o gol. O João Pedro salvou o gol. Eu não tinha visto esse lance, cara. Que saída bonita saída de volta, se puder voltar, Shen, que a saída de bola do Mirassol lá. Pra gente... Olha presta atenção no homem do Bright White. A bola vai... Cadê o Bright White? Primeiro com o normal. Tá aqui o Bright White. Presta atenção, tá? Saíram pra marcar a saída de bola, beleza. Tá correndo que nem uma barata tonta. Mas não é o Bright White esse jogador aí. O Grêmio não marca individual, ele persegue porque ele quer. A Vitor tinha que estar organizado melhor coletivamente para fazer a marcação. Mas e uma análise rápida sobre o Grêmio, e eu tenho dito há muito tempo, e a minha tese está se confirmando. Não é a tese, eu estou apontando fatos, né? O Grêmio só faz gol, tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, que fez um gol de escanteio, e depois fez um gol de contra-ataque e matou o jogo. Tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio, desde o jogo contra o Bahia, só ganhou gols. E aí tá o meu medo. Por quê? Primeiro que o Inter vai dar um gol pro Grêmio. Não, porque se o Inter não der um gol pro adversário, vai ser inédito. Porque se a gente pegar... Eu vou pegar o jogo lá contra o Fluminense ainda pelo Campeonato Brasileiro, que é um frango do Antony. Tá? Tem um frango do Antony. Depois disso, tem Fluminense aqui. 2 entregadas, assim, maravilhosas, né? O Thiago Maia, Bernabé entregaram o gol. Tá, pro Fluminense. Aí lá no Rio de Janeiro, Ronaldo entrega o gol. O jogo tá 0-0, tá aquele jogo, o Inter não ameaça muito e tal, mas vai lá e entrega o gol. Contra o Flamengo, não vou dizer que tem entregada, porque o Flamengo nem precisou, né? Jogou como quis e fez 6 gols no Inter. 6 ou 5 gols no Inter? 6 gols no Inter. Depois o Inter entrega contra o Cruzeiro e vai entregando. Entrega contra o Palmeiras. Então o Inter adora entregar, Valéria. Então essa é a minha preocupação. O Grêmio pode chegar a 1 gol, pelo menos, no Grenal. Então o Inter vai precisar fazer 2 no Grenal para ganhar. De 2-1 de virada. Porque normalmente o Inter entrega no início, né? O Inter gosta de entregar o gol no início. Se nada mudar no Inter, em termos de esquema, o que o Roger vai fazer, e é difícil a gente acreditar em alguma mudança, né? Se em 12 dias não mudou, vai mudar agora em 5, né? Então... a tendência é que o Grêmio faça um gol. Essa é a boa notícia pra ti, César. O Grêmio vai fazer um gol porque o Inter vai entregar um gol. E em Grenal, geralmente tem entrega também, né? Desde o Grenal lá de 2023, que o Rocher tomou 2 peru, e que o Soares chutou a bola lá e o João Pedro chuta uma e ele aceita depois a falta do Soares. O Inter adora entregar gol pro Grêmio. Adora entregar gol. Então, um gol o Grêmio vai fazer. E aí, César? Tô te achando meio quieto hoje. Eu tava vendo os lances ali que eu não tinha acompanhado muito. O Grêmio tem chance de ganhar, assim como o Inter tem chance de ganhar. O jogo em si é um jogo de equipes muito frágeis, né? Muito frágeis. É que eu acho que o Grêmio, em razão das contratações, pode apresentar alguma coisa diferente, tá? Do que o Inter apresentou.
E talvez o Grêmio, nesse aspecto, esteja na frente. O Grêmio conseguiu agregar jogadores que não estão vivendo esse ambiente tão ruim. E o Inter não. Então, por isso eu acredito que o Grêmio possa ganhar o jogo e tal. Agora eu não estou aqui, não sou ninguém é bobo aqui para saber a soma da incompetência do Grêmio e do Inter na construção do futebol nos últimos anos. Ela dá conta de um time... Olha, o Grêmio e Inter, se eles quiserem tentar errar como erraram nos últimos anos, eles não vão conseguir. Se eles vamos tentar errar. Não vão conseguir. Entendeu? Vamos tentar repetir, não consegue. Não, Não é consegue. difícil, é difícil. Não consegue. É Entendeu? difícil. Então não se trata de eu e o Vaguinha, a gente coloca muito... Eu aprendi isso com o tempo. Eu coloco muito em cima dos jogadores. Quando os times não são bons, os jogadores ganham jogos. Então, eu lembro o Vaguinha falando do 10 lá, do Alan Patrick. E olha o que foi o Thiago Maia nessa jogada. Meu primeiro volante. E o meu lateral esquerdo, zagueiro. E aí eu vejo o Grêmio com um pouquinho mais de chance, porque o Grêmio tem alguns jogadores aí, o William, que pode decidir, algo que não tinha há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás tu não tinha nada. Então o Vaguinho olhou uma vez a escalação do Grêmio e disse, sabe qual é a chance do Grêmio ganhar do Inter? Qual? Nenhuma. E era verdade. A gente queria, porque torcia pro Grêmio e tal, mas era nenhuma. E hoje tu tem mais chance, entendeu? Tu tem mais chance, teu time não é tão ruim como era. Só que, ao mesmo tempo, não tem trabalho tático, não tem um monte de coisa que vai fazer com que a gente entre no Grenal sem ter a mínima noção do que pode acontecer. E o meu goleiro? O goleiro tá numa fase que, olha só... Esse jogo é tão maluco que tu não tem a mínima noção. O Inter tomou esses 4 gols aí, mas o Inter... e aí se fala muito do Palmeiras... O Inter estava há algum tempo já ameaçando, tá? Tomar uma goleada. Ameaçando. A gente viu muitos jogos aqui, acho que foi essa semana que a gente falou aqui, né? Dos jogos, e aí a gente dizia, mas teve aquele lance que o Rocher salvou, mas teve aquele lance que o Antony salvou, mas teve aquele... Então tá horas ameaçando. E aí o Palmeiras acabou botando as bolas no gol. Eu acho que não, César, assim, os jogos que o Inter perdeu com facilidade, é verdade, para o Flamengo... Teve assim uma ameaça de goleada. O jogo lá no Maracanã foi um jogo onde o Flamengo teve poucas oportunidades no primeiro tempo. E apesar de o Inter não ter jogado, o Inter não jogou, mas o Flamengo também não criou muito no primeiro tempo lá no Maracanã. Ali foi o último jogo que o Inter teve organizado defensivamente. E o jogo contra o Cruzeiro também, o Cruzeiro ganhou do Inter com facilidade, porque muito pela fragilidade do Inter, mas assim, o Cruzeiro não fez um grande jogo contra o Inter. Esse jogo aí sim foi um jogo atípico, assim, pela forma como o Inter entrou em campo, pela escalação, né, pelo nível técnico de quem jogou, pela dificuldade do time. Olha, esse jogo aí foi muito atípico. E outra do Roger na entrevista, conseguimos estancar ali os problemas defensivos no segundo tempo. Gente, eu mandei um abraço pro João Martins na jornada, um queridão, o português querido, o português leve, o auxiliar do Abel Ferreira, grande cara, ganhou o meu respeito. Chamou a turma no vestiário, disse assim, gente, nós temos um jogo contra o River Plate quarta-feira, vamos parar com isso. Vocês querem fazer quanto? 12 no Inter? Pra quê? Tá, ganha o jogo, vamos segurar a perninha de vocês aí, todo mundo vai. Começou a trocar o time, o Palmeiras, se precisasse tocar 8 no Inter, ia tocar, Valéria. Ia manter o ritmo. Eu acho que isso é talvez o que mais também chama a atenção, e para a gente olhar também a tabela de classificação, porque estamos falando da falta de rendimento dentro de campo e claro que isso impacta na tabela. O Internacional nesse momento é o 12º colocado com 27 pontos e o Grêmio tem 25, é o 14º. E aí a gente olha, claro, para a zona de baixo, né? Nesse momento o Vitória tem 22, o primeiro time fora é o Santos, que tem 23. Então, essa distância, né, no caso do Grêmio, aí para o primeiro time fora da zona, né, a gente está falando de 2 pontos. Se o Schenck puder ver o aproveitamento do Vitória, porque chama atenção... eu consigo. O Vitória aqui, peraí, acho que é 31%. Isso aí, 31%. Então, é menos do que do normal de rebaixamento. É normal no Brasileirão que isso no segundo turno o time, os 17º, ele suba
o aproveitamento em relação ao primeiro turno, né? Porque chega um momento do campeonato que os times de cima estão brigando pelas coisas, por vaga na Libertadores, e títulos de baixo estão brigando contra o rebaixamento, e os do meio ali não estão tão interessados, e é mais fácil os de baixo tomar ponto. Mas hoje, assim, chama atenção como estão muito para trás esses 4, né? O Santos aí não ganha de ninguém, o Vasco no Brasileirão não ganha de ninguém, o Grêmio ganhou o quê? Do Atlético, das últimas 5 ganhou uma, né? O Atlético Mineiro ontem de novo não ganhou, e mesmo assim continuam esses 4 aí. Né? O Fortaleza até ganhou na estreia do Palermo lá, mas, gente, é muito difícil escapar, né? Tá muito atrás. E ganhou do Vitória, né, o Fortaleza. Então, assim, esses times estão muito atrás ainda, eles não conseguem somar pontos esses de trás, né? Em relação ao Inter, eu tenho medo, né, do rebaixamento, porque nada muda, né, no Inter. A direção tem um discurso conformista. Se o Inter ganhar o Grenal, depois tem um jogo contra o Juventude, e se perder para o Juventude, que está mais organizadinho, volta toda a pressão, e aí o Inter perde 2 semanas. E aí tem que acertar ainda na troca do treinador. A direção do Inter precisa acertar na troca do treinador. Nós não estamos... A gente está falando da saída do Roger, que pelo trabalho que ele está fazendo já merecia ter saído. Já deveria ter sido demitido depois do jogo contra o Palmeiras, sem dúvida alguma. Mas tem outro problema. Quem é que vai contratar o treinador do Inter? É isso aí. Ontem o Zé fez uma lembrança interessante no Sala, tá? Quando o Roger assume ano passado, antes de ter os 16 jogos de vencibilidade, o Roger não ganha nos primeiros 5 jogos. Tu imagina se o técnico do Inter assume e não ganha os 5 primeiros jogos esse ano? Não, tu entra no 64. Se tu ficar 5 jogos sem... Troca o Roger depois do domingo. E entra um cara que o cara demora 5 jogos pra ganhar. Tu falou uma coisa, Munari. Eu acho que definiu muito cedo os rebaixados, tá? Muito cedo, muito mais cedo do que normalmente define. E eu não sei se escapa daqueles 4 ali. É como diz, eu acho que eu lembro que a gente comentava que o Fortaleza estava fora de lugar, né? Mas pelo visto, não, né? Se o Fortaleza engata, foi só um jogo Eu não consegui ver esse jogo, só vi os gols, tá? Não sei o que o Palermo conseguiu fazer de tão diferente assim. Mas se o Fortaleza... Quem? O Fortaleza e Vitória. Foi 2-0, né? Mas o Fortaleza, em elenco, é o que tem mais condições de sair. O Sport já foi. Mas tu acha que o Juventude não tem chance? O Juventude está organizado, mas o Juventude em elenco... O Fortaleza é bem ruimzinho. Mas é melhor jogaram que contra o Inter aqui, o Juventude contratou, o Fortaleza contratou. É que esse é que é o principal ponto. Esses times contrataram, entendeu? Vice de futebol do Inter, o José Olavo Bisol, ele garantiu que o dia a dia dos treinos do Inter, do Roger, é o que mantém o treinador no cargo. Vamos relembrar esse trecho. O que a gente faz de avaliação interna é sempre o que a gente vê no dia a dia, e por isso que simboliza no trabalho, naquilo que a gente estabelece como organização para o jogo, como a gente estabelece a nossa estratégia, e isso tudo dentro do departamento de futebol é feito de forma muito ampla com a participação de todos. Nosso diagnóstico é de que no dia a dia, com um grupo, com a comissão técnica, a gente tem a capacidade de evoluir. Tá aí, ó, a gente tá vendo que ele falou que é o dia a dia do Roger que mantém o Roger no cargo. E aí, só para ter uma noção, a gente pode botar já a tela ali dos últimos 10 jogos do Internacional. Olha só, os últimos 10 jogos do Internacional tem 2 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 11 gols marcados e 19 gols sofridos. O dia a dia é bom, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Sabe quais foram os melhores dias ali depois do jogo contra o Fortaleza e antes do jogo contra o Palmeiras, que só teve treino? Lembra que eu brinco aqui na Data FIFA? Data FIFA é um momento ótimo de Grêmio Inter quando não tem jogo. Desculpa, mas... Primeiro, quem é o Bisol para avaliar dia a dia de treinamento? O que o Bisol sabe de dia a dia, de metodologia de trabalho? Ninguém aqui diz que o Roger é vigarista, que o Roger não sabe treinar. O Roger é um cara muito inteligente, o Roger sabe dar treino, a comissão técnica lá permanente tem profissionais lá, o Inter tem Paulo Paixão como preparador físico. Vocês acham que eles não sabem dar treino? Tu acha que eles não trabalham? Esses caras trabalham, chegam lá às 6 horas da manhã e começam a trabalhar pelo clube. Então o trabalho do dia a dia. O trabalho do dia a dia não interessa. O que interessa é isso aqui, ó. É isso aqui. Claro que se o trabalho é ruim, isso aqui vai piorar. Agora, o trabalho que é feito dentro do CT, eu não tenho dúvida nenhuma que os caras se dedicam para trabalhar. Só que a metodologia deles não tá dando certo. Sim. É simples. Não adianta o dia a dia ser bom se na hora pra valer não tá. Esse grupo já deu mostras, uma das frases do Bisol,
Esse grupo já deu mostras que tem capacidade para reagir. Quando? Uma amostra no ano passado. E depois disso só fracasso. Só pancada. Eliminação atrás de eliminação, goleada pro Palmeiras, derrota cachapante pro Cruzeiro sem jogar. Então, trabalho do dia a dia, mas eu sei como é que a banda toca. Isso aí é o seguinte, o dirigente senta lá, o Schenck me mandou a entrevista do Rossato depois de perder, não sei pra quem aí. Tu pega, eles já tem prontinho lá na gaveta, é só abrir a gaveta. Em abril. É um arquivo, assim, aquele famoso arquivo, sabe? Daí tem lá, explicação pra derrota de 2-1. Explicação pra derrota pós-eliminação. Explicação. Aí eles abrem a gavetinha, tiram o manualzinho ali, botam na frente e começam a falar. Protocolar, né? Não existe, o torcedor não aguenta mais. Vocês querem vocês querem me enlouquecer? O Schenck quer me adoecer? É isso? O Schenck quer botar quantas respostas do Bisol vai botar aqui no programa? Eu não aguento mais ouvir o Bisol, não aguento mais ouvir o Mazuco. Eu quero alguma coisa nova. Eu quero uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos, dando uma chacoalhada, demitindo alguém. Eu quero o D'Alessandro chamando a torcida, encarando, se for a imprensa, os influencers, batendo de frente. Olha aqui, ó. Vocês acham que a gente não trabalha? Nós vamos trabalhar, vamos dar a volta por cima. O torcedor tem que acreditar. Eu quero isso. Não esse discurso de alguém que senta na cadeira, que não parece que não tira a bunda da cadeira nunca, e senta lá para dizer, pois é, o trabalho é bom, o trabalho já deu resultado. Vocês acham que o torcedor é bobo? Vocês acham que o torcedor que tá aí em casa nos assistindo, o torcedor que tá ouvindo o rádio, vocês acham que eles não entendem de futebol também? Todo mundo sabe o contexto do futebol. Vamos parar de tirar onda com a cara da torcida. Vaguinha, eu vou discordar de ti. E eu vou discordar de ti apenas num ponto. Sobre esse aspecto, o teu discurso, eu fecho e assino embaixo se tu quiser. Sobre os últimos 10 jogos do Inter, eu tenho uma ponderação a fazer que talvez o Vaguinha não goste, mas eu acredito que ele vai concordar comigo. Tem uma curiosidade nos 10 últimos jogos, e aí eu acho que o que fecha com que o Vaguinha, todo o discurso do Vaguinha, é o nível de atuação do Inter. Mas o Inter só perdeu para times melhores que ele. Ele perdeu para o Fluminense porque o Fluminense é melhor que o Inter. Ele perdeu para o São Paulo é melhor que o Inter. Mas ele não tem jogado, Flamengo, né? O Flamengo é melhor que o Inter. Eu sei a tua tese. O Cruzeiro é melhor que o Inter. O Palmeiras é melhor do que o Inter. Eu sei a tua tese. Eu não concordo contigo. O Flamengo é melhor que o Inter, o Palmeiras é melhor que o Inter, o Cruzeiro é melhor que o Inter. O São Paulo não é melhor. Fluminense e São Paulo é do mesmo nível. O São Paulo tá melhor treinado que o Inter. Tá? O Fluminense... o Fluminense, naquele momento ali, o Inter sem o Fernando, o Inter enfraquecido, sem o Alan Rodrigues também. Mas, assim, a distância é pequena, tá? A distância, vai me dizer que o Inter não pode fazer enfrentamento com o Fluminense? Fez. Pelo amor de Deus, tem que fazer e tem que ganhar. Não, mas o Fluminense perdeu, mas fez. Então, olha só, a gente... No Beira-Rio não conseguiu atacar. Baixo, gente. O Inter... Fala. O Inter contra o Fluminense é o jogo aquele que o Roger justifica não ter atacado mais ou aberto o time no jogo no Beira-Rio para manter o placar, para manter vivo para jogar no Maracanã. A questão aí também entra a postura. Contra o Palmeiras foi 4-1 com 4 gols no primeiro tempo. Não é tu perdeu pro Palmeiras. Não é perder. Vai dizer que o Corinthians é muito melhor que o Inter. O Corinthians jogou 5 vezes com o Palmeiras esse ano e só perdeu uma. Esse São Paulo aí, que antes do Crespo, com o Subeldia, só perdeu pro Palmeiras porque arrumaram um pênalti no Paulistão lá, na semifinal, no Vitor Roque, que não foi pênalti. Então, assim, o problema do Inter é o jogo. E aí o Vaguinha toca num nome que tá sumido do Inter e que tem que falar que é o D'Alessandro. Porque o D'Alessandro... Ainda mais em semana de Grenal, né? E o D'Alessandro é treinador. O D'Alessandro tem curso da AFA, que é o curso da AFA, ele é o curso que o D'Alessandro pode treinar na Europa. Eu acho que o Roger não pode, porque o curso da CBF não permite. O D'Alessandro pode. Então o D'Alessandro é que tem que explicar, dizer exatamente isso, vai defender o treinamento. A gente treinou isso e aquilo e outro, estava bem treinado, na hora do jogo não aconteceu. Agora, o Bisol falar do treinamento não justifica nada. Só que tá estranho o D'Alessandro, tá? Porque ou o D'Alessandro não banca esse trabalho. Será que o D'Alessandro tá contrariado? A direção tá bancando o D'Alessandro não? Por que o D'Alessandro não aparece para falar, para justificar, para defender? É muito estranho, tá? Porque esse é o papel dele. Olha só, a gente teve alguns períodos de pausa do Brasileirão e aí tem esse recorte. Inter após as pausas, tá? Na data FIFA de março foram 13 dias aí e o jogo seguinte 1-1 com o Flamengo. Na data FIFA de junho, 11 dias de treino, perdeu para o Atlético Mineiro.
Copa do Mundo de Clubes, 30 dias, voltou e venceu o Vitória 1-0. E aí, data FIFA agora de setembro, 13 dias de treino, 4-1 para o Palmeiras. Então, assim, quando tinha tempo, também não resolveu. Não, e ganhou do Vitória ali, meu Deus do céu, né? Ganhou no último lance com o gol do Tabata. Eu trabalhei muito tempo com o mestre Cláudio Quintana Cabral. Foi integrante do Sala de Redação, depois ele foi para a Band e construiu uma... Olha aqui, ó. Continuou com a carreira dele. O mestre era um frasista, né? Daí o mestre dizia assim, ó. Aqui, ó. Vai treinar o quê? Vai treinar para aprimorar a ruindade deles. É isso. Cara, cansou, velho. Cansou. Tem que... mais do que uma mudança na comissão técnica, é preciso uma chacoalhada, gente. É preciso chacoalhar. Não vai acontecer, sabe? Parece que, cara, a gente tá indo para um Grenal. E nada acontece. Agora a informação tá que liberaram a entrada das crianças lá. Liberaram a entrada das crianças e o Simon Bianchini, repórter de GZH, tá indo para lá. Daqui a pouco o Simon tá chegando lá para ver o tamanho disso. Eu só recebi que estava fechada a entrada do CT por conta desse protesto, então a gente vai ter uma dimensão um pouco maior. Mas também não sei se isso resolve, tá, gente? Não sei, sabe? Já teve conversa, já foram lá. Eu acho que falta um pouco de vergonha na cara dos caras de querer jogar também um pouco mais. Sei lá. Sabe que essa é uma... A gente justifica trabalhando, tentando ser o mais frio possível, mais... Às vezes a gente justifica... Ontem eu estava vendo o jogo do Bahia contra o Cruzeiro. E vi todo o jogo, tá? O Bahia pressiona, o Bahia... cria aí algumas oportunidades. Aquele menino lá da esquerda tem vitória pessoal, na maioria das vezes contra o William, o lateral direito, e esbarra na falta de qualidade ali do William José e tal. O William José perde uns gols que Meu não dá, Deus, né? Tá? Falta de qualidade. Qualidade. O que acontece? O jogo vai virando, contra-ataque com o Caio Jorge, cada contra-ataque é um pavor. No final do jogo, quem é que ganha o jogo? A qualidade do Gabigol, acha um chute lindo de fora, ganha o jogo. Aí a gente vai dizer sobre aquele jogo, quem perdeu aquele jogo? Quem perdeu? A torcida do Bahia ontem queria matar todo mundo. Quem é que perdeu aquele jogo? A qualidade. A qualidade do atacante do Bahia em relação aos atacantes do Cruzeiro definiram aquele jogo. Tu acha que não, Munari? Não, duas coisas. O Bahia não tem um ataque tão bom, porque Mas tu não acha que falta qualidade técnica individual? Vendeu o Lúcio e não trouxe ninguém, né? Isso. E o goleiro do Bahia não existe. O Bahia perdeu um monte de jogo por causa do goleiro. Não, tudo goleiro bem. do Bahia. O gol do Gabigol. O goleirinho bom não passa vai. pelo goleiro. Bah, o goleiro bom chega. Não sei. Mas enfim, mas não é tão no Tá, ângulo. mas enfim, mas é a qualidade. Não, porque não é bom. Mas é a qualidade. Goleiro bom. Entendeu? É a qualidade. Qualidade. Ela definiu o jogo. E às vezes a gente transporta para coisas mais coletivas e subjetivas. Primeiro, falta vontade. Será que falta vontade no Aguirre, lateral direito do Inter? Será que falta vontade no Marlon, lateral do Grêmio? Não é só isso. Ou no Camilo, lateral? Não falta. Esse é o último ponto. Acho que falta um pouquinho de vergonha na cara, como eu falei aqui. Falta um pouquinho mais de entrega. Falta um pouquinho de o cara querer um pouquinho mais duro nas jogadas. Olha o que é o Vitão, cara. O Vitão no gol do Palmeiras, no primeiro gol do Palmeiras, vai com o pé mole numa dividida na frente da área. O jogo contra o Fluminense, Vaguinho. O Ele primeiro entrega gol, o gol. o primeiro gol é gol do Vitão. As pessoas falam muito, porque o... É gol do Thiago Maia com a ajuda do Bernabé e passe do Vitão. E passe do Vitão. Primeiro gol contra o Fluminense. Passa pelo Vitão, entendeu? O gol. Passa pelo Vitão. Só que aqui a gente tem uma ideia sempre que é uma coisa um erro que eu cometo, eu nem vou colocar nos outros aqui, no Munari e no... O Munari até pensa diferente um pouco, mas no Vaguinho pensa parecido comigo. A gente sempre acha que os jogadores que botam a camisa de Grêmio são melhores do que são. A gente sempre acha. E eles não são. Eles não são melhores. E o Grêmio ainda tem um método pior do que achava, Vaguinho. O Grêmio, e isso foi criado pelo senhor Romildo Bolzan, o Grêmio acha que pagando mais dá futebol.
que é a indústria do bicho, né? A indústria do... Não. Se receber 400, se pagar bicho essa no Grenal agora, isso vai determinar que os caras joguem mais. Não vão jogar mais do que jogam. Jogador de futebol joga o que ele joga. A gente estava falando do Inter pós as pausas, então a gente vai falar do Grêmio após as pausas, que a gente vai ver como que o Grêmio foi depois dessas pausas. Quer complementar? Eu quero mandar um abraço para Carolina Maier, que Tá. tá lá. Ela tá perto ali da região. O filho dela tá treinando lá e ela tá passando todas as informações aqui. Eu não citei a Carol e aí tô levando uma mijada dela que eu não citei a fonte que passou as primeiras informações. Beijo, Carol. Obrigado. Tá aí, Carol. Obrigada. Vai nos atualizando. Ó, a gente tem uma tela aí do Grêmio após as pausas, tá? Na tela para vocês verem, data FIFA de março, foram 13 dias de treino. O Grêmio venceu 2-1 o Galo. Na data FIFA de junho, 11 dias de treino, 1-1 com o Corinthians. Copa do Mundo de Clubes, 30 dias. Aí a gente teve a vitória sobre o São José e a derrota para o Cruzeiro 4-1. E aí a data FIFA agora de setembro, 13 dias de treino, com os reforços 1-0 para o Mirassol. E aí? E aí que a gente vê o Atlético Mineiro ainda era o Quinteiros, né? Mas assim, com o Mano, são as datas ali. O jogo contra o Corinthians é o jogo que o Corinthians está com 6 reservas, lembra? O Corinthians estava com uma lesão, o Corinthians libera esse data FIFA aí, o Depay vai jogar pela Holanda e ele nem precisa voltar, porque depois vai ter a parada do Mundial de Clubes. Então o Corinthians meio que misto, o Grêmio não ganhou. O Schenck brincou com o São José, né? Pelo amor de Deus. O jogo do Cruzeiro é a mesma coisa que o Inter contra o Palmeiras, né? Tu fica 30 dias treinando e toma 4, e foi o jogo que o Mano disse que o esquema que ele montou naquele jogo ali ele não ia usar mais, que era o Cristaldo, era o 4-2-3-1, com o Cristaldo de 10, com 2 pontas, e que tinha o Arezo. O Arezo pedindo para ir pro... Esse é o Quinteiros, daí é o primeiro jogo que o Grêmio só ganha porque o Volpe faz um monte de defesa também, né? Ali é o jogo que o Arezo já tinha pedido para ir embora pro Peñarol, o Grêmio coloca como titular, e depois na segunda-feira anuncia a saída dele, e agora o Mirassol. Então, Qual assim, desses times aí, seguindo o mesmo raciocínio do Inter, qual desses times aí é pior que o Grêmio? o Mirassol é pior que o Grêmio e o Corinthians com 6 reservas é pior que o Grêmio. Tu acha que é E pior? o Cruzeiro... Hoje não é pior que o Grêmio. Não, porque Tá falando em nomes. Porque é melhor treinado. E o Cruzeiro tem que dar olhada... Tu diz em nomes. E o Cruzeiro tem que ver quantas vezes o Cruzeiro tocou 4 em alguém no Brasileirão. O Zequinha é pior que Porque o ó, o Grêmio. Mirassol é o quarto agora. Sim, porque é bem treinado. Isso. A gente viu a saída de bola, a gente viu a saída de jogo ali do Mirassol contra o Grêmio naquele. O Zeca é pior que o Grêmio. O Zeca é pior que o Grêmio. O Fábio é pior que o Volpe. O Fábio é pior que o Volpe. Esse jogo o Fábio, aqui O Fábio tem mais gol que o Volpe na carreira. tem esse jogo aí, essa Recopa Gaúcha aí é. Gente, isso aí é um jogo treino contra o Aimoré. Vamos respeitar, né? O Cruzeiro, vê se o Cruzeiro fez 4 em quantos times. O Schenck deve ter. Quantas vezes o Cruzeiro fez 4 no Brasileirão? Pra ver se é algo comum. É que assim, gente, e as informações que a gente tem, assim, Não quer falar. das ideias de treinamento, eu fico assim, horrorizado. Bom, o Mano disse que ele abriu o treino, né? Estamos até agora esperando, né? Ó, Lembra? fez 4-0 no Sport. Quem Isso, mais? no Esporte. Acho que é isso. É isso aí, o Grêmio, isso aí, o trabalho do Grêmio é o trabalho. Bom, o Grêmio perdeu pro Sport na Arena. O Grêmio Isso diz perdeu tudo, pro Sport. gente. Não, é assim, não é. Eu desafio nos comentários. Vamos movimentar. O desafio de Munari. Méritos do Mano no trabalho. Mandem o que vocês têm visto. Sério mesmo, sério mesmo. O que vocês acham? Bah, eu vejo isso aqui é o treinador, isso aqui eu me orgulho. Bah, isso aí o cara tá muito bem. CCD, O César elogia o sistema defensivo. Tá, o Então, CCD vamos pro pode jogo. dizer o que ele vê. Não, é que eu não posso. Hoje os meus argumentos são muito frágeis. Eu imaginava que o Grêmio fosse melhorar, o Grêmio não melhorou. Tem até a tua coluna, né, CCD, que tu fez falando que o Mano está se despedindo do comando do Grêmio. Isso. Isso é uma informação trazida pelo Gabardo há algum tempo já, que indicava que o Mano teria uma renovação automática. Né? O Mano, quando assinou o seu contrato, assinou com uma cláusula que definia. E essa cláusula era a Libertadores. O Gabardo até fala que é vaga direta para a Libertadores. Isso já acabou no Grêmio. Então, eu nem estou colocando isso. Eu estou colocando uma vaga na pré-Libertadores. Como o Grêmio não melhora, o Grêmio não evolui, o Grêmio hoje está muito longe de qualquer coisa além de brigar para não cair, fica evidente que o Mano interrompe o seu ciclo sem pagamento de rescisão de contrato a partir da despedida do Campeonato Brasileiro. Tem gente que acha que ele tem que ser demitido agora
e contratar aí o Guanais ou qualquer outro treinador. É Guanais, né? Guanais do... Mas ele não sai do Mirassol, tu acha que vai sair do Mirassol? Por que que sairia do Mirassol? Se fizer uma proposta de 2 anos para ele, vai. Então, isso é muito relativo, né, velho? Porque a folha do Mirassol é menor, o salário do cara é menor. Não sei, então, peguei um exemplo aleatório. Agora, eu acredito, então, que em razão disso, o Grêmio já... o ambiente do Grêmio já sabe, por exemplo... que Mas as ele coisas fica não vão até fim do evoluir. ano. Eu acho que se perder o Grenal, não. Né? Se perder o Grenal, vai se pagar a rescisão de contrato, vai se contratar outro. Se perder o Grenal e demitir o treinador, essa gestão ela não consegue definir qual é o fundo do poço. Não conseguiu ainda. Sempre que ela chega lá, ela está com uma pá Ela vai mais para fundo. seguir afundando. Então eu não sei. Mas eu acredito que a derrota no Grenal seja definitiva para qualquer um dos trabalhos, mas imagino que para o Mano também. Esse é a nossa enquete, hein? Deixa o seu voto aí na nossa enquete. E a esperança de evolução, ela hoje perdeu muita força. Né? Ela está muito mais baseada individualmente do que propriamente na parte coletiva. O que eu acredito, por outro lado, é que o Grenal ele tem esse componente de se bastar, né? Então, que a gente pelo menos ganhe o Grenal e tenha alguma boa notícia aí no domingo, depois a gente avalia. Tanto o Vaguinha quanto o CCD, eles escreveram em 0 Hora 3 motivos para acreditar na vitória dos seus times no Grenal 4-4-8. A nossa produção resumiu tudo nessa arte aí que você tá vendo, ó. E o curioso é que os dois citam o último item ali, a má fase do adversário. Mas aí, quem que realmente tem motivos para acreditar? Hein, Munari? Pois então, vamos lá. Fator Beira-Rio, tá? Vamos combinar o seguinte, tá? Vamos ser honestos com a nossa audiência. Vocês deram um desdobre, né? Não, vamos ser honestos. Os argumentos são fraquíssimos. É o que vocês acharam? Quando o Valtinho pediu pra mim, Os argumentos... o Valtinho disse assim, ó, me dá 3 motivos aí pro Inter vencer o Grenal. Eu disse, Valtinho, mas o que tu quer que eu te diga, meu irmão? E é rigorosamente a No máximo mesma coisa. né? Não, mas presta atenção. Dizer o quê? Presta atenção, é rigorosamente a mesma coisa. E se tu olhar, tu vai ver que todos os fatores têm razão. Sim, O fator Beira-Rio, é verdade, o Inter ganha mais o Beira-Rio. O estilo de jogo favorece grandes jogos fora de casa. O Grêmio tem vencido fora e não tem vencido em casa. A volta dos cascudos, Mercado e Borré, tá certo. Um Grêmio mais encorpado com William, Marcos Rocha e Carlos Isco, tá certo. Inclusive, Marcos Rocha e Carlos Isco não estão confirmados. E a má fase do adversário, a única coisa que eles erraram aí, Vaguinha, é que a má fase do adversário tinha que estar em cima. Eu acho que o ponto principal é uma fase do adversário. Ou seja, ponto principal é esse. É o Grenal incógnita. Eu tava até dando uma olhada nisso aí, né? Porque pegando os últimos... Grenal incógnita. É que assim, ó. Se a gente for pegar os últimos jogos do Inter em casa, tem Vasco, tem Fluminense, tem São Paulo, tem Flamengo, tem Fortaleza. De 5, o Inter ganhou 1. Né? Então nem o fator Beira-Rio dá. E do Grêmio, esse negócio dos grandes jogos fora de casa, o Grêmio tem uma vitória fora de casa, né? Sim. Empatou com o Flamengo, mas ganhar uma. Os 5 últimos jogos do Um empate com gostinho de vitória. O Grêmio ali. fora... Peraí. O Grêmio empatou com o Flamengo, ganhou do Atlético, perdeu pro Fluminense... Pro Pro Palmeiras e pro Cruzeiro. empatou com o Vasco. Tá, e quais são Cruzeiro os antes. reais motivos? Quem realmente tem chance? Não, eu acho que o grande ponto é uma fase do adversário mesmo. É o único ponto ali. Eu acho que é o principal ponto. Ontem o CCD fez uma leitura sobre os jogos do Inter, que o Inter perdeu para os times melhores que ele e ganhou dos 2 piores, né? Do momento, Bragantino e Fortaleza. O Grêmio, incrivelmente, fez mais enfrentamento com os melhores que com os piores. E eu acho que aí é que passou por um ponto. Eu não sei se o Grêmio hoje é pior que o Inter, se o Inter é pior que o Grêmio, tá? Eu não sei se o Inter vai ganhar do Grêmio porque o Grêmio é pior que o Inter. Eu não sei, eu acho que... Se o Inter ganhar do Grêmio, o Inter já é melhor que o Grêmio, independente do resultado. Porque se o Inter ganhar do Grêmio, o Inter só ganha dos times que são piores que ele. Tá, e se perder? E se perder, é porque o Grêmio só ganha dos times que são melhores do que ele. Então, a única coisa que nós já sabemos é que o Inter é melhor que o Grêmio. Tem uma coisa que eu sei, tá? É que existe uma frase aqui no Rio Grande do Sul que foi eternizada por Ibsen Pinheiro, Cacau. Ex-dirigente, ex-político, né?
foi dirigente do Internacional na época dos Mandarins, depois voltou ao futebol. No Sala de Redação. Foi integrante do Sala de Uma Redação. uma figura genial. Uma das frases que ele eternizou foi a seguinte: Grenal arruma ou desarruma a casa, tá? Não dá para aplicar, eu não vejo assim uma aplicação em caso de vitória do Inter. O Inter ganhou o Grenal e agora arrumou a casa. Como é que arrumou a casa? O Inter tem problema financeiro, o Inter tem problema de administração, o Inter tem problema de capacidade para contratar. Aí uma vitória no Grenal resolve todos esses problemas? Não é mágica, gente. Futebol não existe mais mágica. Acabou a mágica, não tem essa. Entendeu? Então, uma vitória consistente do Inter, uma vitória de 5-0, acho que salva a pele do Roger por algum tempo. Um 5-0, ele devolve o 5-0 de 2000 e... Que ano é aquilo? 15. Devolve o 5-0 e aí ele fica de boa. Mas o Inter tem condições de tocar 5-0 no Grêmio? Não tem. Então, o que eu vejo, Cacau, é que a vitória, ela coloca um pouco de oxigênio no balão do senhor Roger Machado. E nada mais. Com essa polêmica do Fernando, porque repercutiu bastante nas redes sociais ontem à tarde uma entrevista do ex-volante colorado Fernando ao programa Bola da Vez da ESPN. No papo, o ex-jogador do Colorado diz que ainda poderia estar no Inter, se recuperando da grave lesão no joelho sofrida em junho. Fernando contou ainda que espera estar apto a jogar ainda em outubro, mas ele e a direção colorada não chegaram a um consenso para que ele fizesse essa recuperação em Goiânia, onde ele tem a família dele, e por isso acabaram resolvendo com um acordo pela rescisão. Em nota oficial, o ex-jogador do Inter disse que a rescisão foi resolvida respeitosamente e que explicou na entrevista os motivos para não estar mais no clube. E aí, Vaguinha, queria saber a tua opinião sobre essa saída do Fernando. Tu que a gente tem falado bastante e tu diz bastante que foi uma perda gigante o Fernando não estar mais, né? A lesão dele principalmente. Mas e essa repercussão toda dessa fala dele? Então, o Fernando, eu encontrei ele no aeroporto Salgado Filho, no dia do embarque para o Rio de Janeiro. A gente foi cobrir Inter e Flamengo. E o Fernando, um dia antes, ele tinha rescindido o contrato com o Inter, né? E eu conversei com o Fernando. Eu sou fã do Fernando, para mim é o melhor volante que eu vi jogar no Inter. Eu estou considerando 87 para cima, né? Não vi Falcão, não vi outros grandes número 5 que passaram pelo Inter. O Dunga... O velho, né? 99 só. Mas o Dunga era mais 8, né? Sim. O primeiro volante, assim. Eu tenho o Sandro, que foi campeão da América, Guinha Azul, né, que tem história no Inter, mas assim, em termos de qualidade técnica, não lembro de ter visto outro jogador com essa qualidade. Não, o Johnny não pega top 100. Tu gosta, né? E o Fernando ali, porque qual que era a informação, Cacau? A informação que vazou, a narrativa que vazou foi a seguinte: o Fernando não vai conseguir jogar, chamou a direção do Inter e antecipou a rescisão contratual. Entendeu a dificuldade. Para minha surpresa, o Fernando disse: Vaguinha, eu queria ficar. O Inter que não quis. Eu disse, mas por que, Fernando? Não, porque eu queria ficar 3 meses. Eu pedi para ficar mais 3 meses lá, perto da família. Não sei, 2 meses. Pedi para ficar mais 2 meses lá. Isso foi em agosto, então ele queria ficar agosto e setembro lá se preparando. E depois ver se ele teria condições de voltar a jogar. Ele disse, uma lesão muito complicada, eu não sei se eu vou conseguir voltar a jogar. E ele falou isso. Mas eu gostaria de ficar lá. Daí eu disse, não, mas Fernando, então o Inter não abriu essa possibilidade? Não. Bom, mas o Fernando disse assim, olha, foi uma rescisão depois, foi tudo legal, foi tudo certo. Ele não falou nada sobre a direção do Inter. Eu gravei um vídeo criticando a direção do Inter, porque no meu entendimento esse jogador é diferenciado. Esse jogador precisava ser tratado de uma forma diferente. Talvez não. Fernando, 60 dias em Goiânia, não dá, né? Vamos fazer o seguinte, volta lá, fica lá mais 2 semanas. Depois vem aqui pra gente avaliar. Depois tu pega um final de semana, vai pra lá, faz uma contraproposta pro Fernando. Mas isso não foi feito. Acho um meio termo, o Inter, né? na hora, e aí me pareceu uma questão financeira, na hora o Inter fez uma avaliação. Esse cara não volta mais a jogar, eu preciso desse dinheiro para outras coisas. Vamos rescindir com o Fernando.
E aí a crítica que eu fiz foi a seguinte: pô, Fernando tinha que ter sido tratado de uma forma diferente. Até porque a reposição que o Inter estava buscando naquele momento para o Fernando era o Richa. Aliás, já estava aqui o Richa, né? Não, ainda não. Já estava. Não, sim, ele já. Não, ele joga a Copa do Brasil contra o Fluminense. Então já Fernando estava aqui. rescinde Já antes do tava. Flamengo. Né? Então, que o Fernando, essa foi a reposição não ao jogaria Fernando. esses jogos aí de qualquer maneira. Isso, exatamente. Aí... A o lesão do D'Alessandro... Fernando foi em junho e a contratação do Richard em julho. Então, o D'Alessandro, na concentração do Inter, me chamou no dia do jogo Inter e Flamengo e colocou o lado da direção do Inter. Que eu entendo. Tá? Que é o seguinte... Qual seria o lado? O lado é o seguinte, não, realmente a tua informação está correta, o que o Fernando falou é verdade, só que eu não posso abrir exceção. A gente não pode aqui, como departamento, abrir exceção Lembro agora para tu outros falando jogadores. sobre isso, Por exemplo, porque o Fernando pode e o mercado não pode? E eu ponderei, Dali, o Fernando é o Fernando, né, cara? Tem 37 anos. Vocês sabem a postura do cara. O cara não vai dar migué, ele vai realmente fazer fisioterapia para tentar voltar. E o Dali, desculpa, é a tua opinião, eu respeito, mas não dá para fazer isso. Não tem como a gente fazer isso. Eu disse, beleza, vou colocar a tua posição, mas eu mantive a minha. Eu acho que deveria ter sido feito. O Inter pegou um protocolo Só que tem existente, um manual, e não teve jogo de cintura para fazer uma contraproposta. E aí, parece que vamos se livrar do Fernando. Ele não vai jogar, ele tá machucado. É simples. Vamos É que pegar esse salário. grande ponto E aí ficou fez nesse, isso. né? eu posso não se avançar, sabe se Vaguinho? ele vai voltar a jogar, então o que adianta ficar com ele? Meio Entendeu? que parece que isso. É legal a leitura do Vaguinha. Quando tu falou essa palavra, eu me lembrei desse diálogo que o Vaguinha colocou na época. É que a dimensão do assunto é essa. Só que tem um ponto. E aí eu vou olhar para frente, não vou olhar para trás. O Fernando pode jogar no Inter hoje. O Inter contrata o Fernando ou não? O Inter pode contratar o Fernando. Inclusive o Inter tem preferência para fazer Não. um acordo. Não, estou falando jogadores sem contrato podem ser contratados Sim, pós-janela. pode. Fernando não tem contrato. Fernando rescindiu o contrato antes do término Pode da jogar janela. por qualquer clube. Ele pode jogar neste momento, eu não sei até que data, porque tem uma data, né? 3 de outubro. 3 de outubro. Outubro, tu Ele fazer uma pode troca na jogar. lista. Eu Que é pergunto. a data final de inscrição no Eu Brasileiro. pergunto. E por que eu acho que... E aí talvez solucione a conversa. O Inter contrataria o Fernando? Boa pergunta. Acho que depois da declaração dele, não. Acho que agora não Mas aí mais, que tá, né? desculpa, eu não faço polêmica em cima da declaração dele. Eu acho muito legal que seja pública a declaração dele, para a gente parar com aquela leitura super... o jogador foi... que é aquela ideia, ele foi legal com o clube porque ele viu que não poderia render e aí ele quis... Não, foi uma queda de força e aí eu tô com Vaguinha. Dói no Inter, dói. Por quê? Porque o Inter naquele momento disse, não, vamos economizar 1 milhão e pouco aqui, que nós vamos deixar de pagar e vamos dar uma olhada. E o jogador não queria isso. Então, é legal para expor a verdade e é sempre importante a verdade. Agora, se ele, eu só não tenho a data exata da rescisão de contrato dele no BID, né? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que tenha sido dentro da janela. O jogo do Flamengo era 13 e 20 de agosto. Eu acredito que tenha sido. Não é julho, então porque foi eu tava agosto. aqui. Foi agosto. Eu tava aqui. Então foi agosto. Foi agosto. Eu não Com tenho certeza. foi. Eu não tenho A rescisão certeza. é 1º de junho. Foi Fernando 12 veio de aqui. agosto. Não, é O que tu embarque falou- do Inter foi terça. Isso, o jogo falou. foi quarta. A rescisão foi segunda. 12 de agosto foi o anúncio. Foi a Eu me, segunda. É, isso aí. eu me refiro ao BID, assim. O bid foi 2, Foi na 3 dias depois. sequência. Isso. Olha só, tem alguns recados sobre isso. O Gugu Colorado, Fernando com condições de jogo, o Inter tem preferência de trazer de volta. Lucimara Gregório, o Grêmio deveria fazer uma proposta para o Fernando. E aí vem uma para o Munari. O F1 Colorado. Munari, o Fernando pediria ao Manchester City ou ao Sevilha para se tratar em Goiânia? Às vezes a gente já viu casos de jogadores brasileiros que pedem pra tratar aqui, né? Eu lembro quando o São Paulo tinha o Refis, que era famoso na época, os jogadores vinham de lá e tal. Eu acho que essa questão aí depende muito de como pode ser tratada com o clube. Eu nem entro tanto nisso. Para mim, o que me pega aí é a questão do tempo de parada. A lesão dele foi 1º de junho, né? Então vamos lá, junho. Agosto, junho contra o Fluminense. Julho, agosto, setembro,
1º de outubro fecha 4 meses. Ele tá dizendo que vai voltar a jogar em outubro. Ele diz acho também, né? Mais um mês, 20 de outubro, então, vamos colocar. 5 meses. Porque aí entra uma coisa que eu acho que que é errado dos clubes, porque a informação de que ele ia ficar parado 5 meses, ela sai a partir da apuração de repórteres, conversando com o médico, em off, com o dirigente. Né? Não, informações que saem de dentro do clube, mas em off. Que é uma bronca que eu tenho quando que clube de futebol tem sim que informar. Esse negócio de se apegar... Não, mas a ética médica, como é que é? O paciente tem sigilo. Cara, isso aí, se o cara tiver com uma doença. Jogador de futebol que joga num clube, que tem 5 milhões de torcedores, que tem mais de 100 mil sócios, que o clube pede ajuda pro sócio na hora ruim, e que pede pro sócio comprar produto, que pede pro sócio pagar quando tem enchente, quando tem pandemia, quando não tem jogo, que pede para comprar produto, ele deve sim satisfação sobre lesão. Então, quando o cara machuca, tu tem sim que dizer, a lesão é tal, e o tempo de parada é 5 meses, é 4 meses, é 3 meses. Duvido que o Mano Menezes vá pro Beira-Rio jogar um Grenal fora de casa, com 2 Gente, olha a história do Mano Menezes. O Mano Menezes, quando treinava o Inter, tirou o Maurício pra botar o Baragas no Grenal pra marcar o Reinaldo. Sabe? Então, gente, o histórico do treinador é o que eu brinco, é o Mano Menezes do futuro, 2.0. Se o Grêmio for com Arthur e com Ejar, 2 volantes que jogam, não é o 5 que ele queria o 5 do Juventude. Ou como é que é o nome dele lá? O Kaique. O volante que o Mano queria. Tá jogando bem. Era o Kaique. Kaique tá jogando bem. Isso, no Juventude. O Kaique, ele queria. Aí não conseguiu o Kaique, ele buscou o Noriega pra ser volante. O Noriega só tá jogando de zagueiro porque o Balbuena tá machucado. O time do Grêmio é ter o Noriega de 5. Então, assim, na maneira como o Mano Menezes pensa futebol, se ele vai com o Arthur e com o Ejar, uma dupla de volantes, Oliveira, o William, Alisson e Carlos Vinícius... Cara, sinceramente, eu vou ficar muito... Mas vai ser uma surpresa enorme. Eu não imagino o Mano começando um jogo assim. Contra tudo que ele pensa de futebol. Estamos falando de Dodge, né? Sim, eu acho que joga o Dodge por isso. Pela maneira de pensar futebol dele. A minha aposta ainda é por 4-2-3-1 com Alisson e Kike Oliveira. Mas eu fiquei meio... Assim, eu não gostei muito da entrevista ontem do William nem do Marcos Rocha. Eu não gostei. Não gostei, eu fiquei desconfiado, né? Tá, e até o que muda, vamos lá, com o Marcos Rocha e o João Pedro em relação à lateral ali? Não, o Marcos Rocha ele apoia menos que o João Pedro. Né? Mas também assim, apoia menos porque o João Pedro foi contra o Mirassol. O Grêmio tinha que atacar jogando em casa, e aí o João Pedro avançava bastante pelo lado direito, tanto que o Dodge ficou sem função, né? Porque quando o Grêmio tinha a bola, o Dodge vinha pra dentro, mas ele não vinha pra dentro como volante, porque como volante tinha Arthur e Cuejar. Então ele ficava como um meio, ele tinha que talvez ali, ocupar a entrelinha, atacar a última linha do adversário. Coitado, o Dodge nunca fez isso na vida, tava mais perdido que segue em tiroteio. Aí... Se o João Pedro jogar, ele pode segurar o João Pedro. Mais perdido que Cusco em procissão. E coitado, não, sério, o Dodge no primeiro tempo é loucura. E aí, mas tu pode segurar o João Pedro também? Segurar o jogador pra ele não subir não é uma coisa tão difícil assim. O que o Marcos Rocha, quando tiver que atacar, aí sim, o Marcos Rocha não vai te dar profundidade pelo lado ali. O João Pedro pode ter, também tem uma questão física do João Pedro, né? O João Pedro me pareceu fora de forma. Né? Talvez, por exemplo, o Gustavo, eu não ficaria surpreendido se o Gustavo Martins jogasse na lateral, por exemplo. Não ficaria surpreendido. O João Pedro, ele jogou aquele dia claramente, ele não era pra jogar, né? Ele jogou porque o Marcos Rocha sentiu. Tu não acha que pode ser o Gustavo na lateral? A ideia do lateral base? Não, só se não jogar o... Não, sem o Marcos Rocha. Se não tem o Marcos Rocha, bota o Gustavo Martins de lateral base. O João Pedro evoluiu tanto numa semana, ele estava muito abaixo. Então por isso. Muito abaixo. Aí sim, se jogar, por exemplo, o Gustavo Martins na lateral, aí eu acho que pode jogar os extremos. O que mais me assusta, assim, sabe? Nós estamos chegando em outubro. Tem muito jogador abaixo fisicamente, velho. Muito jogador abaixo. O próximo tema aqui é sobre a polêmica dos ingressos em relação ao preço dos visitantes. O Grêmio ontem tomou a iniciativa de comprar a carga de cerca de 2.000 ingressos e revender para o seu torcedor, digamos assim, pelo valor de R$100. A crítica do Grêmio foi especialmente pelo valor cobrado pelo Inter de R$220. A alegação do Grêmio foi que no Grenal do primeiro turno, lá na Arena, o valor aplicado aos torcedores do Inter foi de R$100 a inteira e R$50 a meia entrada. O Inter, por sua vez, respondeu, em nota também, disse estranhar a reação gremista e que o preço de R$220 é o padrão para as torcidas visitantes no Beira-Rio ao longo deste Brasileirão.
E aí, meus amigos, quem que tem razão? O Inter não quis ser gentil. O Inter cumpriu a regra, cumpriu a lei. Está lá no parágrafo 14, inciso não sei o que, do regulamento de competições, do Estatuto do Torcedor, que não pode colocar preço diferente no mesmo setor. Então o Inter manteve lá o preço de R$220. O Grêmio comprou, parece que resolveu o problema, comprou os ingressos e está vendendo a 100. Isso, inclusive a carga já foi esgotada. É. O que me chama a atenção, e ontem a gente viu uma revolta do representante gremista, do maior representante gremista desse estado, que é César Cidade Dias, né, que trabalha na imprensa, na crônica esportiva do Rio Grande do Sul. Ontem ele fez uma revolução. Ele passou o dia. Segue o fio, sala de redação, canal dele, live dele, metendo a pancada no Inter. Metendo a pancada no Inter. Mas por minha surpresa, ou para minha surpresa, eu não vi nenhuma manifestação desse senhor, que eu respeito muito, sobre o valor do ingresso cobrado no jantar de comemoração do aniversário do Grêmio, ontem à noite, no Leopoldina Juvenil. Tu sabe quanto foi o ingresso para quem sócio, não sócio, quem quisesse ir para ir lá jantar, lá comemorar o aniversário do Grêmio? Não sei. Chuta o valor. Se eles acharam caro 220, chuta o valor. Mais de 200, estamos falando? 3 vezes mais. R$600 para um jantar. R$600 foi o valor que a direção do Grêmio cobrou para o torcedor ir no jantar de comemoração. E aí ninguém falou nada do preço. Ninguém se manifestou em defesa do torcedor gremista. Mas como o Grêmio vai fazer um jantar, o clube de todos vai fazer um jantar e vai cobrar R$600? Não vi essa manifestação. Espero que ouça hoje, aqui e no Sala. Eu queria... Alguém tem um termômetro aí? Não. Gente, alguém tem um termômetro? O pessoal tá trabalhando ali, Cezinha, pra Não colocar tem termômetro. o Globo Esporte no ar. Não tô com febre. Vaguinha? Por quê? Não tô com febre. O que Acordou tem as uma coisa a ver pessoas? com a outra, Vaguinha? Ué, nós estamos falando de grana. Situação econômica, din-din, cascalho, Eu acho bufunfa. o banquete do Grêmio, esse tradicional banquete de aniversário, um escândalo cobrar 600. Só que não tem nenhuma relação Mas por que com não fez coluna sobre isso? Mas é que não tem relação nenhuma com a crítica que eu faço a esse processo que o Inter fez com relação aos ingressos. Eu fui buscar algumas informações para saber. Eu quero saber se o Inter vai vender. O Inter é dono do seu estádio e Isso. botou 220. O Isso. Grêmio é dono da festa e botou 600. Eu tenho uma ideia, dei uma ideia ontem. O Grêmio tem que fazer no próximo Grenal, sabe como é que faz? Faz assim. O Grêmio tem 100 mil sócios, tá? O Inter tem 150 mil. Cada sócio do Grêmio pode levar um amigo. E o ingresso é 40... Agora tu pode fazer isso, porque o estádio é teu. Isso, posso. Quer dizer, ainda não, porque tem que botar lá. Não, tem mas que é assinar. meu, é meu. O teu tem 40% que tu ainda tem que dar para outras pessoas. Não tem nada de 40%. O Inter, e a partir de agora o ingresso esse geral, para quem quiser comprar ingresso, é R$40 mil. Não pode. 40 mil reais. Não pode. Quero ver se vai alguém. Não pode, Estatuto do Torcedor não permite. Como que não permite? Não pode botar o valor que quer. Não pode, tem um valor ali que Então tem qual que é o respeitar. máximo valor? Lá no Maracanã é 900. Sei, lá no estádio de vocês, eu não sei quanto é que é. Aqui na beira do rio, com o Sunset, com churrasqueiras ali no Marinha, né? Com fácil acesso. Isso. As principais vias de Porto Alegre chegando chuva de ali. papel. Esse é outro problema. Chuva não tem de nada papel. a ver com a localização do estádio. Então, eu não vi essa manifestação, Valério. Eu queria só deixar o registro aqui, né? Tá que bem. parece que é seletivo o negócio. A cobrança é seletiva. Isso aí, o nome disso é distorção. Mas enfim, eu acho que já deu dessa polêmica, já resolveram do jeito que resolveram. O Inter tem uma gestão tão elogiada, fez mais uma ação maravilhosa. Tem outra, tá? E tem outra maravilhosa. Tu começa a falar da gestão do Inter agora, para de falar da gestão do Inter lá em Capão da Canoa. Isso não tem nada a ver. Ou em Osório, lá na terra Mas do isso aí não tem Vaguinho. nada a ver com a gestão do Inter. Eu acho que talvez tenha faltado cordialidade, que é algo que tu pega muito bem, que talvez a gente não tenha visto aí nos últimos anos, mesmo com a rivalidade acirrada. Houve muito respeito entre as partes, entre os presidentes, e nessa gestão
ou nesse momento da história, desde que entre entra, guerra... Desde que entra, eu fui atrás disso, tá? Ontem eu falei sobre isso aqui. A quebra é, curiosamente, quando entra o Barcelos. Existia uma harmonia muito grande, por exemplo, quando tinha o Medeiros e o Romildo. Até ali tem uma harmonia. Eu não estou dizendo que nunca teve problema. Sempre tem umas rusguinhas, não é problema. Só que o nível... eu me lembro do Grenal, aquele que foi cancelado. Lembra do Grenal, aquele da pedrada? Sim. Ali há um rompimento, assim. É Barcelos, que o Barcelos diz, eu acho que é Miguel para não jogar. Ali era o Romildo ainda, né? Era o Romildo e era o Barcelos. Foi ali é que há o primeiro grande rompimento. E a partir dali... Não tem nenhum tipo de harmonia. Recentemente... E eu não estou aqui querendo dizer que o Grêmio não tem culpa também, não é? Eu não estou passando pano no Grêmio, não. Tem um episódio da enchente, onde se cria ali uma reunião. Lembra da camisa roxa, que é a balela furada, aquela que também nós embarcamos naquela ali. Aquela ali durou até eles verem, opa, um estádio vai ficar pronto antes do outro. Aí acabou a parceria. E aí teve a questão do Grenal, como o primeiro mando era do Grêmio. O Grêmio entendia que o Grenal tinha que ser jogado o segundo turno também em um campo neutro, que foi no Beira-Rio. E o presidente Alessandro Barcelos ali tomou uma decisão, disse não, o segundo jogo vai ser em Porto Alegre. Aquilo ali estremeceu também a relação. Acho que, César, não tem a ver com os erros que essa gestão está cometendo. Eu tenho certeza que não. Não. Eu faço a brincadeira para dizer que é mais uma das ações antipáticas da diretoria. Eu acho que faltou cordialidade, se a gente pode colocar assim, o valor no ingresso do Grêmio lá, independente da área, mas aí o Inter se apega na questão da lei, diz que não poderia vender o ingresso para o torcedor do Inter no mesmo local 220 e para o Grêmio 220. Mas tem outra também, né? O torcedor do Grêmio foi secar o Inter contra o Nacional, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra não sei quem, pagou os 220 para estar lá, né? A gente vai puxar esse primeiro fio, que tem 9 minutos, porque ontem nós tivemos a entrevista coletiva do D'Alessandro e ele falou sobre vários pontos. Um deles, nós vamos abordar aqui, é que ele garantiu confiança no trabalho do técnico Roger e explicou o motivo da manutenção do trabalho até aqui. Por quê, hein, Dali? Nos explica? Porque nós confiamos, cara. Nós confiamos e nós vamos fazer de tudo até o limite para que o Roger dê certo novamente, para que ele possa mostrar tudo o que ele faz no dia a dia. Então tem vários pontos que a gente não se dá por vencido. Eu sei que vocês externamente, tem que trocar. Se eu continuar trabalhando no futebol, eu vou... Cara, não tem processo que aguante se a gente não segura a bronca em algum momento. Para a diretoria do Internacional teria sido muito fácil trocar. O nosso vice-presidente de futebol, na coletiva pós-Palmeiras, falou que ele ia ser o treinador do Clássico Grenal. Nós estávamos pensando no Grenal. Nós estávamos pensando em ganhar o Grenal com ele. Eu fico remoendo o que eu vou explicar para o torcedor. O que nós vamos explicar para o torcedor? Que vocês já questionaram muitas vezes o treinador. Que vocês falam em trabalho, o trabalho não se vê. Não tem explicação. Nós temos que fazer de alguma maneira. Este, portanto, o D'Alessandro, né, nesse trecho da coletiva de ontem. E eu te pergunto, Vini Mourão, quanto que te convenceu essa explicação? O que tu achou da fala também do D'Alessandro em relação ao Roger? Acho que demorou até para o D'Alessandro aparecer, né? Esse tipo de momento ele se faz com grandes personalidades. E aqui não é nem sendo pejorativo ou tentando diminuir o Bisol, mas o torcedor do Inter não quer escutar o Bisol nesse momento. O torcedor do Inter quer escutar o presidente pelo cargo que exerce, né? Não que o presidente Alessandro Barcelos seja uma figura importante da história do clube, mas ele ocupa um cargo, o cargo mais importante. Então a torcida quer escutar o presidente, e se tu tem na tua direção, no teu grupo de gestão, uma pessoa que nem o D'Alessandro, que tem esse tamanho para o clube, o D'Alessandro que tem que estar na linha de frente falando diretamente com o torcedor. É ele que motiva o cara a ir comprar o ingresso, a dar mais uma chance, a não estar na bronca no início do jogo com o time. E acho que o Inter demorou para usar esse recurso, utiliza nessa semana importante. Eu, sinceramente, Valério, acho que eu não esperava outro discurso do D'Alessandro, ele fazendo parte da gestão do clube. Agora o grande ponto é tirar todo esse discurso do papel no domingo. É isso. Tirar o discurso do papel do domingo, segunda-feira a gente vai estar aqui falando, olha aí, como o discurso do D'Alessandro deu certo, como foi motivador. Ao contrário, a crise só vai aumentar.
Então eu não acredito em mágica no futebol. Eu acho que existe sim uma política onde a gente tem que usar as ferramentas que tem a favor para motivar o torcedor, para mobilizar o ambiente, para diminuir um pouco a crise. Isso tudo é importante. Mas na prática é no campo que se resolve, e agora os jogadores do Inter ganharam, de repente, uma leve sobrevida aí, ou um carimbo do D'Alessandro como ídolo do clube, para que o torcedor compre a ideia mais uma vez no domingo. Eu gostei até não entrou a parte que ele cita o Vojvoda no Fortaleza 2021 ou 22, que o Fortaleza termina o primeiro turno do Brasileirão na zona de rebaixamento, o Vojvoda é mantido e depois termina na Libertadores. E ele fala, a fala que a gente usou ali, que ele disse que ele pensa em mudar isso no futebol. Ele trabalhando no futebol, ele pensa que precisa respeitar os processos, né? E que tu tem que dar tempo para o trabalho se recuperar. E no momento ele fala assim, o nosso vice de futebol garantiu o Roger no Grenal. O que eu entendi disso? O D'Alessandro passando um recado que na maneira dele de pensar futebol, tu tem que segurar o treinador, e ele elogiou o trabalho do campo, e o D'Alessandro sim pode avaliar um trabalho de treinador no campo. Mas que acima dele tem o vice de futebol e tem o presidente que pode decidir mudar. Me parece isso. O D'Alessandro não é quem toma a decisão final. A decisão... O Inter perdeu o jogo no Beira-Rio. 1-0 Grêmio. A torcida vai fazer protesto no Portão 8. É muito fácil pro dirigente entregar a cabeça do treinador. É muito fácil. Porque daí tu entrega a cabeça do Roger, tu resolveu o problema. Se tu mantém o Roger, tu traz pra ti a culpa. E o D'Alessandro, a ideia do Vojvoda, a ideia da manutenção de trabalho, que é o que eu sempre defendo. Né? Eu não consigo ver o trabalho do Roger nos treinamentos para saber se é bom ou se é ruim. Eu vejo no campo. No campo é ruim. Né? Quem tá lá dentro é que pode saber realmente se o ambiente é bom, se tem coisas externas atrapalhando, se o treinamento é bom. Se quem tá lá dentro é o D'Alessandro, que sabe como é um treinamento, que inclusive tem curso de treinador, do melhor curso que tem na América do Sul, se ele entende que é bom, aí ele tem que dar sustentação. A questão é se a pressão política de quem tá acima dele vai permitir. Quando tu abre... Eu, primeiro, gostei muito da entrevista do D'Alessandro, postura, e principalmente, o que eu acho mais importante, informação. Informação. Para mim, a entrevista do D'Alessandro alivia completamente a pressão sobre o Roger. Alivia. E eu explico por quê. Porque o D'Alessandro abriu um pouco a caixa preta. Ele abriu aquela ideia das dificuldades que o Inter está vivendo. Falou da necessidade de desfazer o grupo para poder pagar. Falou que está atrasado, que a gente quer saber exatamente o que isso representa, porque uma coisa é estar atrasado 5 dias, outra coisa é tu ter reequacionado e estar atrasado de novo, são coisas diferentes. Então, tu precisar colocar isso, só que o que isso faz, além do trabalho esse defendido por ele? Tu alivia o trabalho técnico do Roger e passa a colocar uma série de dificuldades do clube que produziram um resultado ruim. E outra coisa, né, César? Tu externa que tem problemas, vou botar aqui, financeiros. O torcedor tá assim, o problema financeiro ele tá estabelecido. O time tá reagindo assim por conta disso, porque tu também coloca uma responsabilidade nos jogadores. Claro. Porque esse tipo de coisa normalmente não chega pro público. Não. E aí no interno... E assim, da minha conta, tá? Aí no interno, os caras correm menos, tiram pé, ou não tem o mesmo ímpeto, e ninguém sabe o porquê. Só que é assim, importante que quando um cara do tamanho do D'Alessandro, ele expõe outras dificuldades, uma coisa é dizer o seguinte, não, o grupo é ótimo, o nosso grupo é muito bom, nós temos que render mais, é preciso entender por que não está rendendo, como faz o vice-presidente de futebol. Até vamos não foi o que ele aproveitar. disse, né? Porque o Dali também falou sobre a questão da postura do time, até repetindo, de certa forma, o discurso do José Olavo Bisol, vice de futebol, depois da derrota para o Palmeiras. Vamos acompanhar também o que disse o D'Alessandro em relação à postura dos jogadores. No decorrer de uma temporada nós vamos perder. Só que a maneira, eu acho que sempre é muito mais difícil de aceitar do que perder um jogo. Perder um jogo faz parte e nós perdemos mais. Quando eu falo nós, atleta, ex-atleta, né? O atleta perde mais do que ganha. Mas a maneira e as formas a gente não pode negociar. A gente nunca negocia isso aí. É isso. É que, assim, ele falou que o torcedor tem dito
15 anos, praticamente, né? É muito mais sobre como tu perde, e aí a bronca, a crise do Inter. Os resultados na Copa do Brasil, na Libertadores são ruins? São ruins. Mas a crise no Inter, ela é por conta do Inter passar pelo Fluminense. Acho que o Inter não deu 5 chutes a gol. Não, no gol não deu, não deu 2. Não deu 2. Ao invés daquele jogador contra jogador, a gente vai fazer setores. E isso, quem leva vantagem em relação à defesa, meio campo e ataque. Nós temos 3 campinhos montados, né, pra gente fazer esse mano a mano, e o primeiro deles é a defesa do Inter contra o meio-campo do Grêmio. Tá na tela para você que está nos acompanhando. E aqui tem uma consideração importante: nós estamos projetando que o Kiki Oliveira jogue no lugar do Alisson. E aí, Munari, vou começar por ti. Então, o CCD que sempre diz que esse é o mano a mano, né? A informação do Oliveira, ela é mais nova, né? Porque a tendência anterior era jogar o Alisson. Até acho que se o Oliveira jogar, o Oliveira vai jogar pela esquerda e aí o William joga por dentro com o Vinícius. Depois a gente fez uma adaptação ali com como o Inter joga com 3 zagueiros, dos alas do Inter baterem com os laterais do Grêmio, embora não seja meio campo Grêmio. Mas assim, pensando numa ideia de jogo, o Grêmio como atacante vai ter 3 caras de origem: o William, o Vinícius e o Oliveira, mesmo que o Vinícius seja um meia. E o Inter vai ter 3 zagueiros. Se a gente for pensar em ideia, né, de quem é que leva melhor. Claro que a gente sabe, quando tu for defender, tem todo um sistema defensivo, assim. Mas, por exemplo, o Vinícius, que é um cara de força contra o Mercado, é um duelo interessante. O Mercado tem uma capacidade... Claro, o Mercado tá voltando de lesão, mas o Mercado tem uma capacidade física maior, por exemplo, do que o Vitor Gabriel, que vinha jogando antes. Né? O duelo físico, o Vitor Gabriel sofreria muito. Esse aqui é o duelo. Eu acho que esse duelo aí, ele parte muito, porque o Vitão, ele é bom em quase tudo. Ele é rápido, ele tem boa saída, ele tem uma boa recuperação, ele é bom no 1 contra 1. O que é o problema do Vitão? O defeito do Vitão, e talvez por isso ele não esteja na Europa ainda, é a bola aérea. A bola aérea não é o mais forte dele. Então, por isso que eu acho que o Vinícius, o mercado é do Vinícius. Aí, nessa ideia, se o Oliveira jogar por aqui, pode ser o Oliveira com o Vitão. E o William vai fazer um papel que vai ser mais do volante, tá? Mas nesse duelo aí, se eu tivesse que votar... Eu tenho que votar, não é isso, né? Se a defesa do Inter vai levar melhor sobre o ataque do Grêmio... Eu acho que pode, inclusive, igualar, se pode. Eu acho que ganha porque o Grêmio não faz gol. Querido César, repete aí pra nós. No microfone. Eu acho que a gente pode igualar... dizer quem leva melhor, quem leva pior. Mas os 2 ataques perderam já. Não pode ser, Vini. Eu tô dizendo do ponto de vista da nossa avaliação, entendeu, sobre isso. Eu acho que dessa maneira a gente está analisando o jogo. Diferente do lateral direito contra o lateral direito. Mas é que eu tô também analisando o retrospecto. Eu acho que o Grêmio não faz gol. Eu acho que essa defesa contra-ataque aí, ela se isola. Eu discordo completamente. Tu acha que a defesa ganha do ataque? O Grêmio não faz gol. O Grêmio não consegue. Tem alguns jogadores aí que nunca jogaram. O William, que nunca jogou. O William e o Carlos Vinícius também. O Vinícius e também a gente não sabe nada dele. Então como é que a gente vai ganhar? Ele não fez gol, né? Na oportunidade que ele teve. Jogou uma vez, então. Pois é. Então, assim, a gente conhece o mercado, a gente conhece o Vitão, a gente conhece o Juninho já. A gente tem amostras deles. E sinceramente, quanto tempo a gente considera aqui Vitão e mercado o ideal para o sistema defensivo do Inter? Há um tempão. O mercado é zagueiro de Copa do Mundo. O Vitão se mostra uma ótima opção aí pro futuro como zagueiro no futebol brasileiro. 25. Nessa daí, eu voto na defesa do Inter por conta do ataque do Grêmio não ter ainda entrosamento. E aí o único cara que o William joga o Oliveira, que é pouco inteligente, né? Nas decisões que estão lá na frente. Tomadas de decisão. Pouco inteligente nas tomadas de decisão. O Oliveira, ele deve jogar, ele ganha disputa com o Alisson muito mais pela fase defensiva. Porque eu imagino que o Grêmio, nessa ideia de ter Eu acho que ele é melhor defensivamente que o Alisson. Não, porque ele vai jogar pela esquerda. Tu entende? Porque o Dodge joga pela direita. Sabe que eu acho que ele vai jogar pela direita? Mas daí quem que vai jogar pela esquerda? O Marlon. Tá, meus amigos, é o seguinte, são 3 campinhos, tá? Fizemos um. Tá, Vamos fazer a defesa do Grêmio contra o ataque do Inter? Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Eu votei na defesa do Inter, então. Isso. Pelo falta de entrosamento do ataque do Grêmio. Tá, Ganhou defesa do Inter. no enfrentamento contra Deu 2-2 e um empate. Isso. Tá, vamos agora a defesa do Grêmio contra o ataque do Inter. Tá aí também na tela pra gente acompanhar.
Vai, Munari. Aí tem um duelo que a gente tirou os laterais do Grêmio, porque a gente vai bater os laterais do Grêmio com os alas do Inter. Mas aí tem que ter uma sobrinha, né? Eu acho que o Marcos Rocha vai ajudar nessa marcação aí, dentro da ideia de ter o Dodi pela direita. Se não dá, né? Dentro dessa ideia de ter o Dodi pela Senão, direita. o meio-campo do Grêmio vai ter 16 jogadores contra o Inter. A gente não vai ter. Que se tem 2 contra 2, 3 contra 3, lá vai dar 5 contra 5, né? Não, claro que não, né? Lá empatou, aqui empatou. Aí como é que tu vai botar no. O Grêmio vai ser empatar. Desculpa ser prático, posso já dizer meu voto? Eu vou votar na defesa do Grêmio. Eu também. Porque, assim, o único ponto bom do Inter ali é o Carboneiro. E eu acho que é o que pode... Você não gosta muito do Borré, né? Não é não gostar. Os números não estão gostando dele. Então eu vou votar no Carboneiro, é o que tem se destacado. O Wagner. Ai, Vini, mas o Noriega a gente mal conhece. Tudo bem, se de repente eu colocar ali Carboneiro ganhando Noriega, o Volpe tá num bom momento, vou ser justo com o Volpe, embora não goste do futebol dele. Vou ser justo com ele, é um goleiro que tem desequilibrado a favor do Grêmio. 2-1 pro Grêmio aí no sistema defensivo. Só que, Vini, tu quer o Borré ou o Ricardo Matias nesse jogo? Depende da proposta do Inter tática. Se é para o Inter jogar com alguém de referência, eu prefiro o Ricardo Matias. Agora, se é para ter a movimentação, o Borré, com certeza. Porque óbvio que não vai ser assim como não vai ser na defesa do Inter sem sobra também, né? Não existe isso. Mas dessa maneira, olha como é perigoso para o Grêmio, né? Porque se o Inter jogar com o Carboneiro numa situação de terço final apenas, sem precisar voltar um pouquinho para jogar e tal, o Grêmio tem que ter essa preocupação. Já se o Inter jogar com o Carboneiro voltando, como o Roger vinha fazendo, aí é tudo que eu quero na vida, porque o Carboneiro não marca a sombra dele. E tu mata o cara também. Eu acho que... E aqui vamos definir pelo quê? Eu voto na defesa também. Defesa? Eu acho que vai ser um jogo para 0-0, 1-1 no máximo. Você jogou. Mas agora vocês vão ver que no meio-campo o Grêmio tem melhores jogadores. Vambora, vamos pro meio-campo então. O meio a gente estabeleceu os duelos dos alas com alas, né? Lateral com lateral, e aí os 3 do meio. Quando o César fala da sobra, né? Que eu acho que o Grêmio, assim, a gente vai ver o jogo da seguinte forma: o Marcos Rocha junto com os zagueiros para ter o 3 contra 2 nos atacantes. E naquele sistema do Grêmio que a gente viu com o William mais por dentro, a gente vai ter o 3 contra 2 com o Juninho. Eu acho que vão ser esses 2 jogadores livres, os homens livres. O do Inter vai ser o Juninho, o Grêmio vai marcar a saída do mercado do Vitão, e do Grêmio vai ser o Marcos Rocha. E aí, a partir disso que pode gerar o jogo. Por exemplo, o Thiago Maia. O Thiago Maia é uma peça fundamental, se ele for bem, porque eu não acho que o William vai conseguir fazer uma marcação. Por exemplo, se fosse o Fernando bem, era outro jogo. É que o Inter tem uma... Esse Alan Rodrigues é um jogador que sai muito do lugar. E eu acho que o Thiago Maia não vai sair em razão disso. Pode ter uma troca, Dodi com o Alan Rodrigues e o Arthur com o Thiago Maia. Exatamente, porque o que acontece? Tu soltar o Thiago Maia, tudo bem. Aí ela bate no William aí no 3 contra 3 ali, contra a zaga do Inter. No primeiro contra-ataque, o Grêmio faz um gol. Tu imagina tu pegar, por exemplo, o Thiago Maia começar a sair, como saiu em alguns momentos com o Fernando. O Alan Rodrigues, esse não marca posição, ele tá sempre correndo atrás da bola. Mas será que não era pelo sistema? Pode ser. Porque tinha mais espaço. Não, eu acho que o 3-5-2 pro jogador argentino, assim, uruguaio... Não funcionou, né, no Inter, vale lembrar, né? Não, mas é que o jogador, mas Vini, esse jogador que eles estão muito acostumados a jogar com uma linha de 3 defensiva e com esse cara solto, entendeu? Talvez... Eu acho que aí o Grêmio tem uma coisa que não tinha nos outros jogos, tá? Eu ontem, Vini, botei no Sala a escalação do Grêmio, não qual jogo, mas a escalação do Grêmio num Grenal desse aí que o Grêmio perdeu. Aquele que o Borré faz o gol. Do ano passado, deixa eu ver aqui. O Borré faz o gol 1-0, gol do Borré. E, cara, em determinado momento, era Gemerson, Rodrigo Eli, Mike, Dodi e Soteldo marcando. Sangrar os olhos, né? E o pior não é isso, a gente acha que a gente vê depois, né? Na época tu acha que vai ganhar ainda. Não, e tu acha que 1-0, não, foi quase. Só que tu perde. Agora tu tem Cuejar, Arthur, Marlon, Marcos Rocha. Eles vão entrar nesse jogo aí. Tu acha que o Arthur sente o Beira-Rio? Tu acha que o Marcos Rocha sente o Beira-Rio, entendeu? Essa que pra mim é a grande diferença. Eu não tô nem entrando no enfrentamento contra o Inter. No enfrentamento do Grêmio contra o Grêmio. Não, pra mim tá certo. O grande ponto é como essas peças vão se encaixar. Exatamente. Lembra quando o Grêmio teve
o Elano, Zé Roberto. Ganhava, né? Tu olhava assim e pensava, pô. Não, ele não ganhou, aquele time não ganhou Libertadores, mas ele ganhava. Não, mas aí que tá, é um time de hierarquia, só que às vezes ele... Olha o Schenck é muito rápido. Olha o Grêmio. Marquezin, João Pedro, Gemerson, Eli, na verdade é Eli, Gemerson Mas defesa e Mike. Essa defesa aí, ó. Dodi, Vijaçante, Edenilson. Cristaldo, Aravena e Bright Quanto White. acabou o jogo? 1-0, mas Crise no Inter. Como é que fez só 1-0 nesse time? o Marquezin foi o melhor em campo, lembra?